Olá a todos! Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nas partes anteriores dessa obra magnífica, como vocês pediram muito. Hoje eu estou trazendo o capítulo 12 do maior caçador de dragão da humanidade, que acaba se tornando marido da rainha dos dragões e construindo uma família. E lembrem-se, se curtirem o vídeo e quiserem a continuação, deixem o like, inscreva-se no canal, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de comentar para aumentar o engajamento. Então, sem mais delongas, vamos lá. A rainha dos dragões devolveu a armadura de ouro negro. Ele sempre quis ter essa armadura de volta. Ele começou a pensar que estava sonhando. Ele não imaginava que ela fosse mesmo devolver essa armadura para ele. Quando ele começou a pensar que eles poderiam ser uma família feliz, a marca do dragão encantado apareceu no tesouro chocado. Leon perguntou em sua mente como a armadura de ouro negro, seu bom irmão, como é que ela também caiu nessa situação feliz. Com sua frustração, a Rosvace revelou que ele finalmente caiu na sua armadilha, ansioso. Leon perguntou o que a rainha dos dragões fez, e ela, com um sorriso no rosto, respondeu que colocou uma marca de dragão com melhora de atributos na superfície da armadura, para que no momento em que ele a tocasse, ela se ativasse. Se sentindo fraco, Leon caiu de joelhos enquanto amaldiçoava a Rosvace e se arrependia de ter confiado nela. Interrompendo seus pensamentos, ela revelou que o efeito da marca do dragão se duplica e perguntou se seu marido caçador de dragões conseguirá suportar apesar da sua dignidade. Como caçador de dragão está sendo pisoteada, ele não conseguia reunir força para revidar a marca do dragão. Deixou ele completamente na palma da mão da Rosvace. Ele só podia amaldiçoar o dragão, já que ele não conseguia se mover, mas a urgência em seu pequenino era mais intensa do que nunca. Para piorar o sentimento de humilhação que estava sentindo a rainha dos dragões. Perguntou se ele acha que ela esqueceu o que ele fez para conquistar. Antes, ela esteve pensando em como se vingar todos esses dias, procurando maneiras de fazer ele baixar a guarda. Ela não esperava que ele caísse tão facilmente. Sua atuação foi incrível. Ele não desconfiou de nada, perdendo a paciência. Ele perguntou se tudo que ela disse hoje era mentira, sobre nunca conhecer os seus pais, ou deixar as meninas a chamar de mamãe, e também o deixar segurar a sua mão sorrindo. Ela respondeu que não. Tudo que ela disse foi de verdade, mas não muda o que ela planejou fazer com ele agora. E como ele disse antes, ela realmente gosta de estar sempre no comando, após terminar os preparativos. Ela, com um sorriso sedutor, perguntou se seu querido marido estava pronto. Ele tinha perdido essa batalha. Ele só podia amaldiçoar sua esposa e tentar se manter digno. Mas depois de algumas horas, ele não conseguia mais manter sua arrogância. Ele estava aliviado por ela finalmente estar satisfeita. Ele não aguentava mais aquela tortura, notando que ela estava encarando. Ele perguntou o que ela queria. Agora, e ela, apertando sua bochecha, respondeu que comparado com 2 anos atrás, as cicatrizes em seu rosto diminuíram um pouco e ele adquiriu uma expressão mais modesta e madura. Se afastando dela, ele disse que ela só está tentando tapear. Ele não vai cair na sua armadilha. De novo sorrindo. Ela comentou que ele também se tornou mais esperto, mas o seu corpo decaiu muito. Esse seu comentário foi chocante. Ele levou muito tempo para racionalizar. No dia seguinte, Leon, parecendo um zumbi que não dormia há anos, abriu a porta do seu quarto e foi cumprimentado pela sua esposa e também pela sua filha Noah, com um sorriso cheio de segundas intenções. A rainha comentou que parece que ele não dormiu bem essa noite. Irritado, ele perguntou de quem é a culpa, e ela, gargalhando, respondeu que não faz ideia. Ela não se lembra de nada ao ver eles brigando. A Noah pensou consigo mesma que eles começaram de novo. Mudando de assunto, a Rosvace falou que a prova de entrada para a academia Sentes é muito rígida. Hoje ele deve começar a dar aulas a Noah sobre o conhecimento dos dragões, se aproximando dele. Ela sussurrou que depois de ontem, por enquanto, ele só poderá provar o seu valor em outras áreas. Perdendo a paciência, ele gritou que ontem ele só não estava em um bom estado. Ele fará com que a Noah passe nessa prova, mas depois ele quer algo em troca dela. Por isso, gostando da sua confiança, ela disse que não tem nenhum problema em aceitar, mas seu pedido não pode ser nada excessivo. Após dizer isso, ela se virou e desejou um bom estudo para os dois, e avisou ao seu querido para não se esforçar demais. Vendo seu pai irritado, a Noah perguntou por que ele está discutindo com a mamãe, e ele respondeu que não estavam discutindo. É apenas a sua forma de conversar. Percebendo algo, ele mudou de assunto e perguntou como
como ela acabou de chamar a Rosvasse. E ela respondeu, de mamãe animado. Ele perguntou se a Rosvasse a disse para chamar ela assim e se ela gosta mais assim, ou a forma de antes envergonhada. Noah respondeu que gosta mais assim. Essa sua resposta fofa fez Leon dar um sorriso cheio de felicidade, enquanto dizia que tinha dito que ela iria gostar. Esse seu sorriso cheio de amor paterno deixou ela surpresa. Envergonhada, ela mudou de assunto e chamou ele para começar a estudar, depois, no Castelo dos Dragões Prateados, na sala de estudo para suas filhas. Leon estava preparando a próxima aula de sua filha, quando de repente, a Rosvasse apareceu perguntando por que ele ainda não foi dormir. E ele respondeu que a Noah tem uma grande capacidade de compreensão na aprendizagem. Então, aulas simples não lhe convém. Ele planeja organizar alguns pontos, chaves de conhecimento, junto com perguntas que podem cair na prova para ela treinar. Ele só precisa de um pouco mais de tempo para preparar esse plano de aula. Ela é muito inteligente, então ele tem certeza que ela poderá passar nessa prova com apenas um mês de estudo. Dando um sorriso arrogante, a rainha dos dragões falou que isso é inevitável. Depois de tudo, a garota puxou a ela, não gostando da sua forma arrogante de falar. Ele comentou que disso ele duvida. Ele se graduou sendo um gênio. Ele ficou em primeiro lugar nos exames escritos e na prática de caçador de dragões. Em todos os anos de estudo, ele ganhou todas as condecorações de mais alto nível da escola. Após se gabar um pouco, ele perguntou em que categoria ela ganhou prêmios. Essa arrogância dele a deixou irritada. Ela sempre achou que ele era apenas um bruto que só sabia lutar e matar dragões. Ela não imaginou que ele também fosse muito inteligente. Então, para diminuir sua confiança, ela perguntou se ele é tão inteligente como diz. Como é que ele se tornou seu prisioneiro? Leon não tinha resposta para essa sua pergunta. Ele só podia amaldiçoar seu azar com lágrimas nos olhos. Ele disse que um passo falso levou a esse sofrimento eterno. Quando o tigre cai no vale, é pisoteado pelo dragão, gostando de ver seu sofrimento. Ela perguntou se essa rainha pisou nele. No momento da sua pergunta, ela viu pimentas em cima da mesa e ficou curiosa e perguntou o que ele vai fazer com isso. E ele respondeu que trouxe da cozinha para o manter acordado, terminando de dizer isso. Ele deu uma mordida na pimenta vendo isso. A Rosvasse entrou em pânico e falou para ele, não comer isso, essa é a pimenta amarela do clã dos dragões. Um humano como ele não vai suportar. Mas já era tarde demais. Ele já havia comido a pimenta em menos de um segundo, ele sentiu todo o seu corpo queimar por dentro e implorou por uma garrafa de água. Ele agiu como louco correndo de um lado para o outro, mas essa sua corrida maluca não durou muito. A Rosvasse segurou seu rosto de repente, enquanto seu rosto ficava todo vermelho. Ela, envergonhada, disse que sua mão está bastante fria. Por isso ela pensou que o faria se sentir melhor. Esse plano dela realmente deu certo. As pontas dos dedos da Rosvasse são frias e agradáveis. Não são tão gélidas como um cubo de gelo. Era bem refrescante e muito suave. Ela acabou ajudando muito ele. Devido a isso, Leon agradeceu ela por ajudar ele a se sentir melhor ao ouvir seu agradecimento. Ela se afastou dele e os dois começaram a evitar contato visual enquanto ficavam completamente envergonhados, tentando mostrar que não estava envergonhada. Ela chamou ele para ir para a cama logo e não comer mais. Pimenta, se ele passar mal ou machucar a boca, terá que usar linguagem de sinais para ensinar a Noah vendo sua esposa saindo do quarto. Leon pensou consigo mesmo que por um momento ele pensou em deixar ela tocar mais um pouco o seu rosto, mas logo em seguida ele se recuperou. Foi ela quem o levou para uma armadilha e o sugou, até dizer que não tinha mais resistência. Essa é uma dragão do mal. Ele nunca pode esquecer disso, só de pensar nisso de novo já o deixa irritado. Ele tinha que encontrar uma maneira de se recuperar. Logo por isso ele começou a procurar um tesouro que o ajudaria nisso, e viu no livro que a fruta do dragão vermelho tinha efeitos para regular a energia e o sangue. Mas não era isso que ele precisa. A erva liana pode regular as funções digestivas, se for ingerida, e pode tratar feridas, se aplicado externamente. Mas também não era isso quando ele começou a perder a esperança. Ele acabou encontrando o que estava procurando no dia seguinte. O Prota falou para sua filha que já acabou de corrigir as perguntas do exame teste que ela fez. A porcentagem máxima é de 100. E perguntou se ela consegue adivinhar. Quantos pontos fez? E ela respondeu que fez 50. Mas para sua surpresa, Leon revelou que ela fez
apenas 62 pontos, um pouco mais alto do que ele esperava. Ela não ficou satisfeita com sua nota. Ela estava animada para conseguir uma nota melhor da próxima vez. Vendo ela assim, Leon pensou consigo mesmo que é compreensível que ela não esteja satisfeita com o seu resultado. Ela tem altas expectativas nela mesma. Em sua idade, ela deveria estar brincando despreocupadamente como a Ana, mas ela se propôs a entrar em uma escola para estudar, fazendo carinho no cabelo dela. Ele a confortou, falando que 62 pontos é um resultado muito bom, recebendo o carinho do seu pai pela primeira vez. Ela ficou envergonhada e o agradeceu pelo elogio. Em seguida, o prota disse que agora eles vão focar nessas perguntas com respostas incorretas. Mas antes de fazer isso, ele começou a tossir. Ele rapidamente percebeu que as pimentas que ele comeu ontem à noite o deixou com a garganta irritada para se animar. Ele acabou comendo mais pimentas após o aviso de sua esposa, vendo seu pai passando mal, a Noah. Lembrou que sua mãe tinha falado que seu pai estava trabalhando em algum plano de estudo para ela essa noite. Esse idiota normalmente parece pouco confiável, mas é muito inteligente. Porém, durante a noite, ele comeu pimentas amarelas, super picantes, do clã dragão, para se manter acordado. Por isso, seria bem difícil que sua garganta amanheça saudável por causa dessa lembrança. Ela percebeu o que estava acontecendo e entregou algo para seu pai ao pegar o presente de sua filha. Ele perguntou o que era isso, e ela respondeu que a mamãe que mandou para ele não é dela, sorrindo com o jeito de ser de sua filha. Ele falou para ela agradecer a Rosvace para ele. Ao mesmo tempo, ele pensou em sua mente que ela é como a Rosvace, fria por fora, mas às vezes consegue expressar uma gentileza animado. Ele chamou ela para continuar estudando assim. A relação entre pai e filha se aproximou um pouco mais depois no Castelo dos Dragões Prateados. As empregadas entregavam todos os ingredientes que o Leon pediu para trazer. Ele fez com que elas trouxessem alguns ingredientes irrelevantes para que não adivinhem o que ele vai fazer. Os ingredientes necessários para preparar a força do dragão são bastante comuns e parece que os passos da elaboração não são muito complicados. Mas ele se pergunta por que dizem que até mesmo para o melhor alquimista dos dragões, a probabilidade de êxito para preparar a força do dragão é muito baixa. Primeiro, tritura e mistura os ingredientes que vão ser usados. Depois coloca esses ingredientes em ordem na panela para cozinhá-los. Esses eram os passos iniciais. Mas algumas horas depois, ele acabou falhando outra vez. Apesar de estar decepcionado, ele já esperava por isso. Não é tão simples fazer aquilo. Ele seguiu o método do livro várias vezes e toda vez falhou no último passo de purificação e separação dos medicamentos. O método de separação, a alta temperatura, mencionado no livro, pode anular o medicamento. Se a temperatura for muito alta e se for muito baixa, ele não vai obter um medicamento puro. Mas após tentativas e erros, ele percebeu que apenas agitar manualmente não chega ao efeito de separação. Precisa-se de instrumentos profissionais. Seu mestre sempre dizia que se um caminho não funciona, tem que olhar outras opções. Mas ele não sabe qual é a forma efetiva de separar os resíduos medicinais, enquanto quebrava a cabeça para pensar em uma forma. Ele viu o céu relampejando e notou que iria chover logo ao pensar sobre relâmpagos e trovões. Ele teve uma ideia. Ele lembrou que na aula de alquimia, o professor disse uma vez que a eletrólise de impurezas às vezes tem uma taxa de êxito mais alta que cozinhar no fogo. Ele poderia tentar destilar usando sua magia, algo que não é mencionado no livro. Ele não sabe o quão eficiente será sua magia de raio, com o pouco poder mágico que ele recuperou, mas ele tinha controle suficiente para fazer isso com precisão. Meia hora depois, ele finalmente conseguiu ter sucesso na sua criação, usando essa sua nova tática. Preparar remédios de dragões foi simples. Ao mesmo tempo, a Ana apareceu de repente perguntando o que seu pai está fazendo, e ele, sem prestar atenção, respondeu que é algo bom. Logo ela vai ver. Ele tinha respondido no automático quando ele notou a Ana. Ele entrou em pânico e tentou esconder a pílula, enquanto falava que não é nada. A pequena, toda inocente, pensou que seu papai estava escondendo um doce. Então, para diminuir a curiosidade dela, ele respondeu que é um remédio para a mãe dela. Preocupada, ela perguntou se sua mamãe está doente e ele, tranquilizando sua filha, respondeu que não. Ele está vendo que a Rosvace está trabalhando muito ultimamente, então ele está preparando algo para ajudá-la a se recuperar. Sua
filha não precisa se preocupar. Na verdade, ele fez isso para ele mesmo, mas ele não contou a verdade para sua filha. Então, por ser tão inocente, a Ana acreditou no seu pai e pediu para ele cuidar bem da sua mamãe, se sentindo mal por estar mentindo. Leon disse que isso é o que ele deve fazer como pai, ao mesmo tempo que pensava consigo mesmo que quando se recuperar completamente, ele definitivamente cuidará bem dela, mesmo que ele tenha preparado a força do dragão. Ele não sabe se os suplementos nutricionais para dragões terão efeitos colaterais nos humanos. Enquanto pensava em deixar assim por enquanto, ele ouviu alguém batendo na porta do seu quarto e antes dele falar qualquer coisa, a rainha dos dragões entrou surpreso. Ele perguntou o que ela faz nesse lugar e ela respondeu que ouviu da sua filha que ele preparou um medicamento especial parecido com um doce de chocolate para ajudar ela a recuperar sua saúde. Leon não esperava que sua pequena dragão fosse fofocar tão rápido, interrompendo seus pensamentos. A Rosvasse disse para ele não ficar nervoso. Ela não veio questionar nem nada, apenas está muito surpresa de que ele possa fazer poções em um ambiente tão rudimentar, se aproximando dele. Ela perguntou se pode ver o que ele preparou. Apesar de estar incomodado, ele entregou na mão dela mesmo que ele diga que não. Ela o tomaria à força ao ver o medicamento. Ela elogiou seu marido poder elaborar uma força de dragão com tal perfeição sob baixas condições. Demonstra o quão talentoso ele é e como se dizia aquela frase, talento nas letras e nas armas. Ao ver ela o elogiando, Leon ficou extremamente surpreso, destruindo sua felicidade. Ela falou que ele pode ficar com isso, porém esse medicamento não pode ser consumido. Agora confuso, ele perguntou por que não agora, e ela respondeu que como isso é um suplemento para dragões, seu efeito é muito forte para o corpo humano. Ele não esperava que esse medicamento fosse tão poderoso assim, percebendo que ele não estava acreditando nela. Ela falou que disse isso para o seu próprio bem, como um humano. Ele não suportará o efeito desse medicamento, mas mesmo com seu aviso, ele não ligou mesmo sendo algo apenas para dragões. Ele estava confiante que aguentaria facilmente, já que ele derrotou inúmeros dragões reais. Então, o que essa pequena pílula pode fazer? A Rosvasse está o subestimando, terminando de falar isso. Ele engoliu a pílula sem hesitar e declarou que a coragem é o hino dos humanos. Vendo sua imprudência, a rainha dos dragões entrou em pânico ao mesmo tempo. Leon sentiu uma grande dor. Era como se seu corpo estivesse sendo destruído por dentro. Preocupada, Rosvasse amaldiçoou ele por ser um idiota e gritou que ela não é muito boa com magia de cura. Apesar de falar isso, ela se esforçou para ajudar ele com sua magia de cura. Seu plano era tentar desfazer o efeito do remédio primeiro, mas para sua surpresa, ele segurou sua mão e gritou para ela não se mover. A rainha dos dragões prateados deve ver bem o que está prestes a acontecer. Isso é a coragem e a determinação humana. Galera, se vocês querem saber como vai desenrolar a história do caçador de dragão que criou uma família com a inimiga número 1 da humanidade, a rainha dos dragões, é só deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa aventura emocionante. Até o próximo vídeo.